Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos. Graças ao bom Deus, estamos aqui em mais um momento precioso, podendo aprender com as Escrituras de nosso Deus. Amém? Estamos dando entrada agora na segunda parte, em 2 Pedro, e olha o que ele diz aqui através do capítulo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aquele que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e à perseverança a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, sempre terei o cuidado de lembrar-lhes dessas coisas, se bem que vocês já sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenharei para que, também depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar-se destas coisas. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhe falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: "Este é o meu filho amado, em quem me agrado." Nós mesmos ouvimos essa voz vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em um lugar escuro até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em seus corações. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Amém? Graças a Deus. Meus amados, a gente vê que Pedro, ele começa a abordar aqui, fazendo aqui essa abertura, se apresentando como apóstolo, com esse título aqui. Pedro, ele se identifica como pregador da verdade que Cristo revelou nele. Então a gente vê que aqui nos versículos 1 ao 4, o apóstolo aqui ele vai descrevendo os recursos que seus leitores possuem para crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Então o seu apostolado é o primeiro destes recursos. A gente vai vendo que ele vai dizendo, graça e paz, o divino poder nos deu todas as coisas. Então a gente vai vendo que ele vai dizendo que fé, aqui é precioso para todas as coisas. Todo aquele que tem fé em Jesus, ele tem acesso direto a Deus Pai. Então esse acesso aqui que Pedro está dizendo, é um acesso poderoso que a gente teve mediante o que? Jesus Cristo, o ato do Senhor ao meu e ao teu favor. Então o segundo recurso também citado aqui, que foi obtido quando houve o que? A justificação dos nossos pecados. E a justiça que os cristãos recebem é a imputação da justiça do próprio Cristo, o nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então esse título de Jesus remete à grande confissão de Pedro, que está lá em João 6,
69, que ele diz que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Essa é a revelação, a maior revelação. Então, quando ele começa aqui a dizer graça e paz, ela é uma saudação muito comum nas epístolas, né? Unindo em si o modo de saudar, tanto no grego e o hebraico. Contudo, a gente vê aqui que para Pedro essa saudação observa o que? A graça e a paz como bênçãos adivinhas aqui do conhecimento de Deus e de Jesus Cristo. O substantivo grego traduzido por conhecimento é a palavra-chave desta carta. Ela descreve aqui um tipo especial de conhecimento, um conhecimento pleno. Né? O que é um conhecimento pleno? É aquilo que nós obtemos à medida que a gente vai amadurecendo na fé com Deus. Né? A gente vai experimentando a graça e a paz de Deus em diversas ocasiões ao longo de nossa caminhada cristã. Então, meus amados, a gente entender e experimentar a graça e a paz do nosso Deus é algo muito profundo, porque a graça de Deus é um favor imerecido. A paz de Deus é aquela paz que excede o entendimento humano. É mesmo você saber que está tudo um pé de guerra, está tudo caindo ao nosso redor, mas a gente consegue ter a paz que excede todo entendimento humano. Amém? Graças a Deus. Então o apóstolo Paulo aqui, ele identificou o divino poder citado aqui como a virtude de sua ressurreição. Ressurreição de Cristo. Né? Em Filipenses 3:10 a gente lê sobre isso, que ele fala para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições sendo feito conforme a sua morte. Né? Ele está dizendo aqui, né, que Jesus ele passou por tudo isso, mas para vencer a minha e a tua morte. Né? O Senhor Jesus ele veio, né, em forma de homem para morrer no meu e no teu lugar. Filipenses 4:13 ele também diz uma afirmação muito poderosa, que tudo posso naquele que me fortalece. Então, meus amados, não é pela força do meu braço, não é pela força do teu braço, é pela força do Senhor. Ele nos fortalece, Ele nos dá, né, um ânimo que é fora do comum. É uma força que vem, meus amados, de dentro para fora. Então, quando a gente está no Senhor, a gente tem esse poder. E esse poder aqui é o terceiro recurso para levar o que? Uma vida santa. Essa vida santa que Pedro lista em sua carta, né, por sua glória e virtude, como ele diz. Essas palavras falam das qualidades de Jesus que atraem os que nele creem. A glória que João viu lá em Jesus, quando a gente lê, está lendo aqui em 2 Pedro 1:14, que ele fala assim: olha, porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Então, quando ele está dizendo isso, era a sua autoridade e seu poder, a glória que Pedro viu, né? Provavelmente ali se manifestou na transfiguração. O poder de Jesus é sua excelência moral, que continuamente inspirava os seus discípulos. Então, meus amados, a gente vê que em todo tempo os discípulos, eles sempre visaram o quê? A glória do Senhor. Eles sempre trouxeram os ensinamentos de Jesus para aplicar na sua vida, né? Eles não só ouviram, aprenderam, eles aplicaram. Então conosco também não é diferente. Não basta simplesmente eu e você adquirir conhecimento, temos que viver. Amém? Temos que aplicar na nossa vida. Porque se você só ouve e aprende, né, a fé sem obras ela é morta. Então, se você tem que aprender, aumentar sua fé através da palavra de Deus, e você tem que aplicar na sua vida para gerar obras. Amém? Para ser esse conjunto e o nome do Senhor ser glorificado e a sua vida ser abençoada. Amém? Então, quando ele diz aqui grandíssimas e preciosas promessas, está se referindo aqui às inúmeras dádivas da provisão divina que se encontram nas Escrituras. Meus amados, a palavra de Deus ela é recheada de bênçãos para os filhos de Deus. Porém, meus amados, tudo tem um propósito, né? Tudo tem um processo. Tem um monte de bênção? Tem milhares de bênçãos na palavra de Deus. Porém, nós temos que, né, entender que nós temos que fazer a vontade de Deus. Temos que estar debaixo das mãos do Senhor, obedecendo o Senhor, para que tudo isso venha se cumprir nas nossas vidas. Amém? É o que ele está dizendo no 4, né? Por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina. Ou seja, nós estamos vivendo uma natureza humana. Porém, quando a gente entra nessa aliança eterna, nessa aliança que está em Jesus Cristo, quando a gente aceita o Senhor Jesus como nosso Senhor, nosso Salvador, a gente entra, mas agora numa natureza divina.
que é o quê? Que é fugir da corrupção que há no mundo, causado pela cobiça, e seguir agora a santidade que está no exemplo de Jesus Cristo, para você ter essa natureza divina operante dentro de você, para que tudo venha ocorrer como o Senhor quer na minha e na tua vida. Amém? A glória e o poder de Cristo não são oferecidos nessas promessas como a base da nossa crescente participação na natureza divina. Cristo habita em nós pelo seu Espírito, como ele nos havia prometido em João 14, 23, que ele fala: respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos nele morada. Então, olha a profundidade dessa palavra que saiu dos lábios de Jesus. Se alguém me ama, ama Jesus? Você ama Jesus? Então guarda a palavra dele. Sendo assim, o meu Pai, Deus Altíssimo, o amará. O Senhor Deus vai te amar, e nós viremos e nele faremos morada. Então, aí você passa a ser o quê? O templo do Espírito Santo. Você passa a ser morada do Senhor. Isso é muito profundo. Quando você compreende de fato o que significa isso, você começa a ter uma nova percepção do que é servir a Deus. Amém? Então, para que sejamos transformados de glória em glória na sua mesma imagem. Lá em 2 Coríntios 3,18 a gente vê Paulo trazendo claramente essas palavras, dizendo assim: olha, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém? É muito profundo tudo isso, meus amados. Nós estamos caminhando de glória em glória. Nós que estamos nos abstendo de tantas coisas para servir ao nosso Deus fielmente, nós estamos caminhando de glória em glória. Por mais que passamos por muitas tribulações, por muitas dores, porém, no mundo espiritual, nossa vida, essa natureza divina que nós estamos lendo, a gente está sendo transformado de glória em glória para aquele grande dia. Lembre-se que quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, você entra nesse propósito, você entra agora nessa aliança, nesse concerto que está em Jesus Cristo. Você tem aqui a santidade inicial. Você aceitou a Jesus, os teus pecados foram perdoados, entrando no passado. Certo? Agora no presente é a santidade que você está desenvolvendo. Você está desenvolvendo essa santidade. É uma santidade operante, que se você está trabalhando, o Senhor está te desenvolvendo, você está colaborando, você está sendo fiel, você está sendo obediente à palavra. Então é essa santidade progressiva que está acontecendo na minha e na tua vida, certo? Isso é presente. Agora tem o futuro, que é o quê? É a grande glória do Senhor que vai ser revelada, manifesta naquele grande dia, o dia do Senhor, onde Ele virá buscar a tua igreja, o teu povo. E nisso, meus amados, de fato, seremos agora totalmente santificados, seremos com o corpo glorificado e passaremos a eternidade com Ele, com nosso Deus, com nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus. Amém? Então entenda, tem um passado, tem um presente e tem um futuro. O passado, quando você já aceitou a Jesus, agora você está no presente desenvolvendo a sua santidade para o futuro, que é aquele grande dia que o Senhor vai revelar a todos nós. Ficou bem claro? Graças a Deus. Por isso que nós estamos caminhando, sendo transformados de glória em glória na imagem de Cristo, na imagem do nosso Deus. Amém? Então, por termos nos tornado novas criaturas em Cristo, já escapamos da corrupção, da ruína moral, que pela concupiscência agora há no mundo o desejo depravado, mas nós não participamos mais disso porque temos essa consciência, Nós sabemos, de fato, o que é servir a Deus, o que é se abster de todas essas coisas, o que é de fato ser obediente a tudo em nosso Deus. Então nós temos, meus amados, de mostrar a todos que não temos parte com este mundo por meio da nossa conduta santa e da renovação da nossa mente, que está lá em Romanos 12:2. Paulo fala claramente para Romanos dizendo assim: olha, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar o quê? E comprovar o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então não é o mundo que tem que nos amoldar, meus amados. Nós temos que ser amoldados pela renovação da nossa mente em Cristo, para que eu e você sejamos capazes de experimentar e comprovar
todas estas coisas, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Deus tem para mim, o que Deus tem para você é muito melhor do que eu e você imaginamos. O que Deus já preparou para mim e para você, tanto em terra, né, que isso aqui é o mínimo, mas para aquele grande dia, meus amados, são coisas grandiosas, são coisas que a gente não, né, o ouvido não ouviu, os olhos não enxergou e ainda nem desceu para o coração. É o que Deus preparou para todos aqueles que forem fiéis até o final. Então, meus amados, aqui é, né, uma aplicação muito grande e profunda no meu e no seu coração. Não vamos permitir que as coisas externas, que é o do mundo, venha nos amoldar conforme o mundo quer. Nós sejamos, né, renovados pela mente em Cristo. É isso que a gente está lendo. Então, esta conduta e renovação espiritual são o quê? O quarto recurso, né, que os cristãos podem usar para obter a ajuda de Deus. Amém? Então, quando essa palavra a gente vai vendo de acrescentar, essa palavra tem o mesmo significado de concedida no versículo 11 que a gente leu. Lá ele vai dizendo no versículo 11, ele fala assim: e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então essa palavra tem o mesmo significado, né? Quando adicionamos essas qualidades na nossa fé, nós temos amplamente o quê? Concedida a entrada no reino eterno de Deus. Amém? Então a gente vai vendo, meus amados, que na dramaturgia grega, as peças ali dependiam do esforço do poeta, né, que escrevia o roteiro de tudo isso, do Estado, que providenciava todas as coisas ali, o teatro. Então, e de patrocinador chamado Chóregos, né, que bancava as despesas. Esse último aqui contribuía com a sua generosidade e muitas vezes um alto valor. Na visão de Pedro, meus irmãos, Deus escreveu o fascinante roteiro da vida cristã com o sangue de Jesus Cristo. O mundo é o teatro onde essa realidade é representada e os cristãos devem fazer sua parte, dedicando-se ao máximo para tornar o roteiro uma peça digna de aplauso. Esta exortação dá o início a uma passagem, né, que a gente vai vendo em que Pedro descreve as responsabilidades que eu e você temos por possuirmos os recursos descritos, né, aqui nos versículos 1, 3 e 4, a respeito de todas essas qualidades. Então, meus amados, da mesma forma que a gente vê uma dramaturgia, que a gente vê um autor escrevendo ali, né, um roteiro, é a mesma coisa, o nosso Deus já traçou tudo, meus amados. Deus já escreveu tudo, o roteiro de nossas vidas, já está tudo feito. Então eu e você temos que fazer a nossa parte o quê? Dedicando-se ao máximo, né, para fazer o quê? Parte dessa peça, fazer parte desse maravilhoso papel que o Senhor já criou para todos nós. Amém? Que é só uma simbologia para você entender, né, que Deus, meus amados, como Ele é atemporal, está fora, tudo para Ele já foi. Ontem já foi, hoje já foi, amanhã já foi, a vinda de Jesus já foi. Amém? Porque se você entender e compreender que o nosso Deus, meus amados, né, Ele é eterno, que o tempo de Deus não é o tempo do homem, que para Deus todas as coisas já foi, já aconteceu. Então é só você voltar lá para a origem de tudo. Quando Satanás e os anjos foram expulsos do céu, para Deus já tinha sido. Deus já sabia que tinha crescido algo no coração de Lúcifer. Já sabia que Satanás ia ser expulso. Já sabia que ele ia, né, separar luz, trevas. Já sabia que Deus ia separar bom e ruim. Deus já tinha Jesus Cristo preparado para morrer pela humanidade, porque ele já sabia que Adão e Eva iam pecar. Ele já sabia. Tudo foi questão de tempo, tudo já estava escrito, tudo já aconteceu para Deus. Você compreende isso? Então a mente humana não consegue compreender de fato. A tua vida para Deus já aconteceu todas as coisas, amém? Só que agora no nosso momento, no nosso tempo, que é limitado, né, por matéria, por tempo, o Senhor vai nos ajudando ao quê? A chegar naquilo que Ele já escreveu para mim e para você, amém? Glórias a Deus por isso. Então, quando a gente vê sobre a respeito da fé, meus irmãos, a fé ela marca o início de uma vida cristã. Atos 3,16, Paulo diz assim, olha, e pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Ou seja, meus irmãos, a fé vem pelo nome do Senhor Jesus Cristo. No seu nome fortalece todas as coisas. A nossa força está no Senhor. Amém? Complementando Romanos 3,28, ele diz assim,
pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. O que ele está dizendo aqui? Paulo está dizendo que sustenta essa afirmação que o homem ele é justificado pela fé. Eu e você não merece nada do que Deus já preparou para mim e para você. Né? A graça do Senhor é favor imerecido, isso é óbvio. Eu não mereço, você não merece, homem algum merece o que Deus já fez por nós. Então, meus amados, nós somos justificados pela fé em Jesus. É de você acreditar em tudo isso que a gente está lendo é verdade, que tudo que Jesus fez é santo, é poderoso e que Ele é o único Senhor e Salvador, Ele é o único consumador da minha e da tua fé, entende? Assim somos justificados. Isso é fundamento. Agora, é independente da obediência à lei. O que significa lei? Lei mosaica. Amém? Tem um complemento? Não posso mais, agora não preciso mais obedecer à lei? Não. Ele está falando que a justificação ela é independente da obediência à lei. Então, se você crê no Senhor, se você tem a fé no Senhor, se você crê em Jesus, você se arrepende do teu mal, você é justificado. Ela é independente da obediência à lei. Porém, temos o complemento de continuar obedecendo os mandamentos. Amém? Graças a Deus por isso. Então, meus amados, Hebreus 11:6, ele fala assim também, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé, meus amados, é impossível você agradar a Deus. Fé é você acreditar naquilo que você não enxerga com os teus olhos físicos, mas você tem a certeza que existe e você serve e ser fiel à palavra dele. Então, a fé, ela é completa. É fé você acreditar em Deus e não duvidar. É você não ser incrédulo. Amém? Isso é fé. Então, pois quem dele se aproxima precisa acreditar que ele existe. Tem muita gente hoje que está ali sendo abalado. Tem muitas pessoas com a identidade sendo abalada. Por quê? Nossa, eu só sofro, só passo dificuldades, só passo aflição. Será que Deus está comigo mesmo? Será que Deus está no negócio mesmo? Isso daqui já é falta de fé, você compreende? Você deixar isso entrar no seu coração, você já está deixando a sua fé ser abalada. Então, se você está deixando isso acontecer, é impossível você agradar a Deus. Então, mantenha-se firme, mantenha com a cabeça na sã doutrina. Amém? Não deixe as coisas exteriores abalar o teu interior. Porque o mundo, ele é basicamente 24 horas turbulento, trazendo coisas no meu e no seu interior para nos desestruturar, para nos tirar o quê? A nossa fé. E se a gente abala a nossa fé, meus irmãos, a gente não agrada a Deus. Então precisamos acreditar que Ele existe e que Ele é poderoso em todas as coisas para abençoar a minha e a tua vida. Amém? Então, por meio da fé genuína, meus amados, Deus ele concede a vida eterna àqueles que estão mortos espiritualmente. Efésios 2:1, a gente lê sobre isso, né? Ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, meus amados, de outrora, outro tempo, eu e você andávamos segundo o curso deste mundo, né? Sem direção, a gente ia andando, né, de dia após dia, vivendo de dia após dia. Então, meus amados, nós somos agora vivificados pelo sangue de Jesus Cristo. No mundo espiritual, nós já estávamos mortos, condenados. Agora, por causa de Jesus Cristo, por causa deste ato, né, de misericórdia que Deus fez para a humanidade, nós fomos vivificados. Agora nós vivemos. Agora nós passamos a ser eternos com Cristo, mediante a fé genuína. Amém? Ele nos concedeu essa vida eterna. Então a virtude é a mesma palavra usada no versículo 3, que para se referir ao caráter de Cristo. Nós mesmos não podemos produzir virtude. O homem, meus amados, não pode produzir virtude. Mas eu e você podemos o quê? Escolher obedecer às orientações cheias de virtude do Espírito Santo. Porque ele habita em mim, ele habita em você. Amém? A ciência, a sabedoria prática aqui, ela é obtida quando nos dedicamos a aprender a verdade revelada por Deus, que está nas suas escrituras. E quando a gente coloca ela em prática, é o que eu sempre falo, é o que eu acabei de falar para mim e para você. Eu também me incluo nisso. Nós não podemos só aprender, ter conhecimento, nós temos que colocar em prática. Amém? Para que seja perfeito, para que seja pleno. Então, não basta só ter conhecimento, não basta só ler a Bíblia 50 vezes, não basta perguntar o que significa, o que diz em Salmos 1:10, você saber decor. Tá, você sabe, mas aí, você pratica isso? Você vive isso?
Amém? Aqui está um divisor, meus amados. Aqui, né, é a água e o vinho. Né? Você sabe, conhece, mas você pratica. Né? Tá revelado para você isso? Você realmente está vivendo isso? Então, meus amados, não basta simplesmente entender, compreender, saber, memorizar. A gente tem que realmente colocar em prática a verdade que é a palavra de nosso Deus. Amém? Então, quando a gente vê aqui no 6, meus amados, que ele fala que ao conhecimento, o domínio próprio, ele começa agora a abrir esse leque, meus amados, né? Que tem coisas aqui que está no fruto do Espírito Santo de Deus que nós temos que nos dedicar a isso, né? A temperança, o domínio próprio, que está implicando o quê? Em dominar as suas próprias emoções, em vez de ser dominado por elas. E isso, meus amados, é uma luta constante. Né? Se eu e você avaliar agora numa fração de segundos, a gente vê que é uma luta constante, não é verdade? Eu e você conseguir dominar as nossas emoções, ou geralmente o que acontece, a minha e a tua emoção nos domina, não é verdade? Nos faz ficar triste, nos faz ficar decepcionado, não faz a gente ficar cabisbaixo, ficar com medo, ficar com receio, ficar com depressão, ficar com... São tantas coisas, né? Tantas coisas que a falta de domínio próprio nos traz por causa das emoções, e a palavra está sendo clara. Em vez disso, nós temos que dominar as emoções, não ser dominado por elas. Amém? Os falsos profetas ali, cujas ideias Pedro estava expondo, eles acreditavam que o conhecimento libertava as pessoas da necessidade de controlar suas paixões. Isso não é real. Né? E quando ele fala aqui sobre a paciência, aquele que tem domínio próprio, meus amados, dificilmente se sentirá desencorajado ou tentado a desistir. Por quê, meus amados? Porque quem tem domínio próprio, que trabalhou muito isso na sua vida, ele não é desestruturado por qualquer coisa. Ele não deixa as coisas exteriores abalar ele, né? Por mais que são coisas terríveis. Eu vivo, com certeza você vive também. É tanta coisa ruim chegando ao mesmo tempo, meus amados, né? Que nem a gente pode pegar um exemplo muito prático e muito forte, a vida de Jó. Né? Jó ali que vivia maravilhosamente, obedecendo a palavra de Deus, temente ao Senhor. E o que acontece? Quando começou a chegar a notícia ruim, que ele nem sabia o porquê, né? O que acontece? Ele tinha um domínio próprio. Ele não deixou, né, afetar a sua fé em Deus. Ele não deixou ser abalado pelas emoções mediante aquilo que estava acontecendo diante dos teus olhos, né? Ele simplesmente foi fiel e ele compreendeu que tudo tinha um propósito. Ele foi paciente, perseverante naquilo que estava acontecendo na vida dele. E isso é o segredo, meus irmãos. O segredo da paciência é o quê? Compreender que tudo que acontece está no controle de Deus, que é um Deus amoroso, é um Deus que nos ama, é um Deus que não tem caminho de morte para nós, pelo contrário, caminho de vida, né? E que tem tudo em suas mãos. Então, meus amados, aqui é um desafio muito grande para mim e para você. É uma tarefa, uma lição, né, de vida muito, muito profunda, que a gente tem que entender, meus irmãos, temos que ter a paciência, né, de compreender que tudo que está acontecendo na minha e na tua vida está no controle de Deus, tá bom? Então a palavra traduzida aqui no grego como piedade, ela era usada ali antigamente pelos pagãos para descrever uma pessoa religiosa que tinha uma íntima comunhão com os deuses, Deus minúsculo, tá bom? São coisas criadas pelos homens. E Pedro usa essa palavra aqui para falar da necessidade que os cristãos têm de estarem sempre na presença de Deus. Meus amados, isso é uma necessidade. Eu e você, se a gente não ter uma vida de santidade, uma vida de busca, uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de se abster das coisas da carne e buscar a vontade de Deus e buscar a face do Senhor, a gente enfraquece. Isso é inevitável. Se você deixar de alimentar o teu espírito, a tua carne vai guerrear, vai militar e vai ganhar. Então, meus irmãos, é uma luta contra nós mesmos, né? Tem um louvor que fala que é muito poderoso, né? A profundidade da letra que fala que o nosso maior vilão, né? O maior vilão das nossas vidas é nós mesmos. Nós somos o maior vilão de nós mesmos, né? Se você olhar para o espelho, você vai ver o seu pior inimigo. É você mesmo. Por quê, meus amados? Se você tem domínio próprio, se você tem o fruto do Espírito Santo aflorado dentro de você, você está trabalhando para ali, tudo isso, né, ser forte dentro de você, você vai conseguir viver as coisas com muita mais facilidade. Você vai conseguir compreender coisas que antes você não compreendia. Amém? Então, meus amados, o nosso maior vilão é nós mesmos. Não é diabo, capeta, não é nada disso. Não é o ser humano, não são eles o nosso maior inimigo, somos nós mesmos.
Então, se a gente aprender que somos filhos de Deus, que temos a presença do Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra, do nosso lado, então, meus amados, que mal temeremos? Por que sentir medo? Né? Sentir medo do homem, que pode machucar nossa carne? Ou sentir, né, temor e tremor daquele que pode sim tanto trazer a morte da carne, mas também a morte da alma? Então, meus amados, é isso que a gente tem que colocar, né, na balança. Se a gente tem Deus, o Deus Todo-Poderoso do nosso lado, se a gente servir Ele fielmente e obedecer aos mandamentos do Senhor, nós temos Ele como aliado, temos Ele como nosso Senhor, nosso Pai, né? Como fala, Abba, que traduzido é papaizinho, papai querido. Deus, Ele gosta de intimidade, meus amados, né? Às vezes o ser humano cria uma imagem de que Deus é um velho, barbudo, carrancudo, que só gosta de dar chicotada nas pessoas. Pelo contrário, é o oposto disso, meus amados. Deus gosta de intimidade. Deus gosta de mimo mesmo, sabe? De você se declarar para Ele, como Davi fazia. Se você vê, né, ali as escritas de Davi, você vê como ele era, sabe, meloso com o Senhor. Né? Ele criava ali os seus poemas, né, de melação com Deus, porque ele sabia, meus amados, que Deus é maravilhoso, que ele tinha tudo com Deus. Amém? Graças a Deus por isso. Então essa é a necessidade que eu e você temos de estar sempre na presença de Deus. Então, já que a gente sabe que tudo está nas mãos de Deus, meus amados, isso deve o quê? Influenciar todas as áreas de nossas vidas. Tudo é tudo. Se você sabe que Deus está no controle de tudo, então isso deve influenciar, isso tem que ocasionar alguma coisa dentro de nós, né? O quê? Paciência, confiança, fé. Amém? Nós temos de viver para Deus, meus amados, não para nós mesmos. Hoje eu vejo, meus amados, inclusive eu me incluía nisso e estou me libertando, estou me transformando através da palavra de Deus para não ser o quê? Egocêntrico, para não querer viver só para nós mesmos. Eu quero. Não é assim não, meus amados. A palavra de Deus que fala que é melhor dar do que receber. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é o contrário, meus amados. É o contrário do que o mundo aplica como certo. Amém? Jesus, né? Você tem como, né, o Supremo, temos como Jesus ali a referência suprema. Jesus, ele sendo todo poderoso, ele tendo toda a sua glória e majestade. O que ele fez? Ele se submeteu a se transformar num homem carnal. Um homem que tinha necessidade de comer, de beber, necessidade de o quê? De se cobrir para não passar frio. Meus amados, ele se absteve de tudo. Ele viveu como homem, como eu e você. Amém? Só que ele venceu. Ele foi o único homem no mundo que não teve um pecado sequer, uma condenação sequer. Por quê? Porque ele é perfeito. Amém? Não quer dizer que ele era Deus, porque ele foi diminuído como homem. Amém? Porém, ele não tinha o DNA do homem. Ele não tinha a corrupção de Adão e Eva. Amém? Porque ele não nasceu de uma forma natural, no sentido de puxar o DNA de Maria e de José. Não. Só nasceu no ventre de Maria, mas sem o DNA de Maria e sem o DNA de José, perdão. Então, meus amados, a gente vê que Jesus, ele trouxe isso para mim e para você. Que nós, meus amados, nós temos de viver para a vontade de Deus e não para nós mesmos. Então, isso quer dizer, o amor fraternal, ele está aqui, né, intrinsecamente ligado ao amor descrito que está lá em 1 João 4:20. Vamos ler o que está dizendo lá? Para a gente compreender de fato o que a palavra de Deus está querendo se aprofundar para mim e para você. 1 João 4:20 diz assim: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, ele está sendo mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, como pode dizer que ama a Deus que não se vê? Isso é óbvio, né? Se você fala assim, nossa, eu amo a Deus, tá bom. Você afirmou que você ama a Deus, certo? Mas você tem uma rixa com o irmãozinho ali. Você, né, tem rancor com o irmãozinho ali. Como você pode falar que você ama a Deus que você não enxerga? Sabendo que você arranca rabo com alguém que você enxerga. Então você está sendo mentiroso. Isso, meus amados, é no profundo, é no coração. Porque Deus, ele esquadrinha onde? Ele esquadrinha o coração. Ele não vê só a boca para fora, né? Hoje, se eu falar uma coisa para você, você pode acreditar ou não. Mas Deus olha o coração para ver se é verdade que está saindo dos meus lábios. Amém? Então, aqui está um exemplo, né, bem prático. Então, se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, está sendo mentiroso. Amém? Como Jesus ensinou em João 15, né? Ali a partir do verso 12, que ele fala assim, o meu mandamento é este,
que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então aqui, meus amados, é uma ordem, né, imperativa, é uma ordem, está dizendo aqui, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Temos que ser igual a Cristo, meus amados. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o quê? O que eu vos mando. Quer ser amigo de Jesus? Quer ser amigo de Deus? Então faz o que ele manda. Amém? Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe que faz o seu senhor, mas eu tenho vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Olha a perfeição, meus amados, das palavras de Jesus. Isso aqui tem que ser aplicado, tem que ser vivido isso aqui. Amém? Não é só conhecer e falar assim, é verdade, tem que amar uns aos outros. Mas você ama de verdade? Então, este é o mandamento que o Senhor está dizendo, né? Então, meus amados, tudo isso que a gente está aprendendo aqui é um estilo de vida. É um estilo de vida, né? O amor, ele envolve o quê? Servir uns aos outros. Compartilhar um com o outro. Orar um pelo outro. É o que a gente tem feito, é o que a gente está desenvolvendo, é o que a gente está aprendendo. Meus amados, ninguém é perfeito em tudo isso, mas nós temos que caminhar para a perfeição. Nós temos que nos libertar de todas as velhas condutas. Temos que nos libertar, meus irmãos, para que alcancemos o quê? Essa excelência que está em Cristo. Este amor que envolve entre nós, que somos o corpo de Cristo. Amém? O amor aqui ele está se referindo ao quê? Ao amor de Deus, cuja origem está não em quem é amado, mas aquele que ama. Deus ama porque Ele é o amor. E nós devemos amar porque somos de Deus. Você compreende? Então esse amor não deve ficar restrito somente à igreja, mas ela tem que fluir por meio dela para alcançar a todos. Então o amor não tem que ficar só lá dentro de quatro paredes dentro da igreja, meus amados. Pelo contrário, tem que alcançar todos. Tem que alcançar o traficante, tem que alcançar o ladrão, tem que alcançar a prostituta, tem que alcançar todos. O amor da igreja, do povo de Deus, a igreja que eu estou falando, meus amados, né? É o povo de Deus, tem que fluir por meio dela para alcançar a todos que estão lá fora, em todos os lugares, buscando sempre o quê? O melhor para os outros, por mais que isso tenha um alto custo para nós. Você acha que vai ser de graça? Claro que não. Você vai ter que dispor do seu tempo, você vai ter que dispor do seu dinheiro, você vai ter que dispor da sua alegria, do seu momento de família para fazer o quê? A obra de Deus. Isso é um alto custo, é um alto custo. Mas o Senhor deixa bem claro que aquele que, né, paga esse preço, que deixa pai, mãe, filho, campo, pelo nome do Senhor, ele vai ser recompensado, meus amados. Mas isso não tem que ser feito simplesmente com uma mente gananciosa, entenda isso? Não, você tem que fazer por amor e automaticamente o Senhor vai te recompensar em todas as áreas da sua vida. Amém? Então, por isso que ele está dizendo aqui, não vos deixarão ociosos nem estéreis. As qualidades encontradas no versículo 5 e 7, descreve que é um cristão sadio, um cristão frutífero. Eu e você temos que viver uma vida sadia na palavra de Deus. Eu e você temos que dar frutos para o reino de Deus. Se não estamos dando fruto porque nós não queremos dar fruto, mas a palavra é clara, seremos cortados e lançados para o fogo. Então logo aquele que quiser ser também deve seguir esse processo passo a passo. Amém? Não dar frutos na vida cristã, meus amados, pode resultar em duas coisas. Primeiro, cegueira e esquecimento. Cego é aquele que olha apenas para as coisas terrenas e materiais, o que ele tem nas suas mãos, e não para as realidades espirituais e eternas. Esse é o verdadeiro cego. Amém? Preocupado somente o quê? Com sua vida aqui na terra. Ele se torna o quê? Um cego para as coisas de Deus, esquecendo também do maravilhoso sentimento de paz que temos quando nos entregamos a Cristo. Amém? Isso é o que nós temos que entender, meus amados. Glórias a Deus. Então, no versículo 10, Pedro ele começa a exortar agora todos os leitores a estarem cada vez mais firmes na sua vocação e a sua eleição. Claro, meus amados, que uma pessoa não se esquece de que seus pecados foram apagados pela morte, né, expiatória de Cristo. Mas a questão aqui é que se isso pode não estar muito evidente em sua vida, caso ela não seja exortada a crer sempre nisso. Nunca se esqueça, meus amados, do que Cristo fez por mim e por você.
Amém? O meu pecado, o seu pecado, a minha morte, a sua morte foi paga pelo sangue dele. Nunca se esqueça disso. Amém? Nós não podemos ter certeza da nossa vocação e eleição se nós se esquecemos da purificação dos nossos antigos pecados. Amém? Por outro lado, meus irmãos, se tivermos a certeza de que fomos purificados de todos os nossos pecados do passado, é certo que jamais tropeçaremos de novo. Isso é óbvio, meus amados. Lembra que eu falei, né, do passado, do presente e do futuro? Passado, os meus e os teus pecados foram pagos, foram perdoados, foi por mar do esquecimento, acabou, né? Tudo que você sabe que é errado, agora não vive mais. Agora é uma vida de santidade progressiva. Agora eu e você compreendermos, meus amados, que estamos a caminho da salvação, para que a gente não venha tropeçar mais nas coisas do passado. Amém? Então, amplamente concedida o que é a entrada do reino eterno. Pedro aqui faz a distinção entre uma porta estreita que conduz ao reino eterno e a outra que é bem larga, mas que conduz o povo à perdição. A Bíblia nos diz que aquele que for fiel a Deus e der muito fruto enquanto viver aqui em terra, será recompensado com grandes privilégios e galardão na glória. Apocalipse 22:12, você lê isso, né? Ele fala assim: eis que cedo venho. Quer dizer, não vou tardar. E o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Então, meus amados, você está entendendo o significado de viver em Cristo. Amém? Então, no 12 ele vai dizendo assim, ó: não deixarei de exortar-vos sempre, por 3 vezes. Né? No versículo 12 ao 15, Pedro ele expressa o seu desejo de sempre lembrar a todos os leitores da verdade que outrora já havia compartilhado com eles. Ele seria negligente se não fizesse isso, já que todo cristão, meus amados, não pode esquecer da importância de manter-se firme até o fim. Amém? É até o fim. Não é 90%, 99,9%. Não, é 100%. Você tem que manter-se firme até o fim, meus amados. Então aqui é bem provável que Pedro estivesse pensando na sua própria inconstância, algo que o levou a negar seu Senhor por 3 vezes, mesmo quando ele tinha convicção de que jamais faria isso. Então, meus amados, olha só, Pedro, quando ele caminhava com Jesus, ele era convicto de que ele jamais negaria Jesus. Isso era verdade. Ele não estava mentindo, ele não estava sendo falso. Só que era maior do que ele aquilo. Você está entendendo? O medo, a ansiedade, né? A falta de certeza estava dentro dele, mas ele nem percebia. Então o que acontece? Quando ele falou para Jesus com convicção: Senhor, se possível eu morro contigo. Imagina, não vou deixar o Senhor morrer. Né? Ele nem sabia do que estava falando. Para ele era verdade, mas ele jamais imaginava que ele ia fazer isso. Então quando ali o negócio pegou, quando o negócio colocou à prova mesmo, ele negou Jesus por 3 vezes. Porém, quando Jesus apareceu para ele de novo, né? Depois que Jesus já tinha ressuscitado e ficou aqui na terra por 40 dias, né? Se revelando às pessoas, trazendo ali fundamentos, ele falou com Pedro de novo. Foi onde ele falou assim: Pedro, tu me amas? E Pedro: sim, meu Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. Por 3 vezes Jesus disse isso. Na terceira, Pedro, ele teve um quebrantamento terrível. Por quê? Ele entendeu, meus amados, que não é tempo mais de brincar. Não é tempo mais de ficar em incertezas. Agora, ou vai ou não vai. Ele entendeu, ele falou assim: sim, Senhor, tu bem sabes que eu te amo. E Jesus afirmou de novo: então, cuida das minhas ovelhas. E aí, meus amados, foi um divisor na vida de Pedro. Aí ele começou, né, a vivenciar coisas mais profundas, porque ele teve ali, de fato, né, uma correção profunda. Amém? Pedro, ele estava ciente de que restava pouco tempo de vida quando ele estava escrevendo isso. Paulo também via seu corpo como um tabernáculo, né, uma residência temporária. 2 Coríntios 5:1, ele fala assim, ó: sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, que não é construída por mãos humanas. Amém? Então, meus amados, enquanto isso, nós gememos aqui em terra, desejando ser revestido o quê? Da nossa habitação celestial. Amém? Naquele grande dia, meus amados, nós seremos transformados. Nós vamos ser transformados por completo. Glórias a Deus por isso. Amém? Jesus disse a Pedro, meus amados, que em sua velhice ele seria preso e ele seria levado à morte. Lá em João 21 você lê sobre isso, eu não vou me ater aqui,
Mas você lê sobre isso, né? E como agora lhe restava pouco tempo de vida, ele já sabia que ele ia morrer, do jeito que ele ia morrer, Deus já tinha revelado para ele. Pedro aqui está encorajando aos leitores, meus irmãos, a aproveitar cada oportunidade para demonstrar o amor de Jesus enquanto pudessem. Então, meus amados, imagina, para pensar. O Senhor mesmo vai te revela que você vai morrer no tal tempo, naquele momento, daquela forma. Então, meus amados, você vai aproveitar todas as oportunidades que Ele te der para você pregar o Evangelho. O mundo não fala assim, né? Nossa, se você saber quando você vai morrer, você vai fazer de tudo, né? Você vai pular da ponte, você vai roubar banco, você vai fazer... Não é isso que o mundo faz? Só coisa errada, só coisa ruim. Pedro, pelo contrário, ele entendeu o momento que ele já ia ser tirado do mundo, mas ele aproveitou a cada minuto do tempo dele para fazer o quê? A boa, perfeita vontade de Deus. Amém? Enquanto ele tinha pouco tempo de vida aqui na terra. Então, meus irmãos, eu e você temos que aproveitar cada oportunidade que o Senhor nos concede. Por amor a quem? Por amor a Jesus. Ele fez tudo isso por nós. Agora é a nossa vez, eu e você temos que fazer o quê? O mesmo, né? Agir de compaixão, agir com amor para com as pessoas, para salvar as pessoas também. Assim como eu e você fomos salvos mediante a palavra um dia. Amém? Então quando ele diz assim, procurarei, tenhais lembrança destas coisas. Muitos cristãos, meus irmãos, no passado ali, eles consideraram essa palavra uma promessa de que Pedro deixaria um testemunho da verdade a seus leitores. Talvez o Evangelho de Marcos ali, o testemunho de Pedro sobre a vida de Jesus, Pedro descreve a sua morte como uma viagem ou partida, né? No termo que Paulo usa lá também em 2 Timóteo 4,6. Meus amados, Pedro ele lembra todos os leitores de que eles devem ser fiéis, porque a segunda vinda de Cristo não é uma fábula. Pessoal, entenda uma coisa, não é fábula, não é historinha, é realidade. Todos nós temos que acreditar que a segunda vinda de Cristo está muito próxima, porque está escrito na palavra de Deus. A palavra de Deus não mente. Há 3 coisas aqui que nos dão a certeza da sua volta. Primeiro, Pedro ele já tinha testemunhado a magnífica glória de Jesus quando ele se transfigurou lá no monte. Lembra quando Jesus se transfigurou, que desceu Elias e Moisés? Ali ele viu já, ali ele já viu um pedacinho do que é o poder de Jesus, a magnífica glória de Jesus. Amém? Segundo, né, a que a gente vai vendo, o próprio Jesus garantiu que retornaria, que ele vai retornar. Em João 14,18 ele diz isso, não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. Meus amados, tá claro, o 18 aqui, ele é claro, não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós. Amém? Então, meus amados, isso aqui, né, que foi o prenúncio da segunda vinda de Jesus, em sua glória. Jesus garantiu que ele vai retornar. Terceiro, a palavra dos profetas do Antigo Testamento também previu a volta de Cristo. A gente vê muitas e muitas. Isaías, por exemplo, a gente vê muito sobre isso. Amém? Então, passando isso, a gente vê que os falsos mestres ali, eles estavam sustentando que a ressurreição e o retorno de Jesus, assim como o Espírito Santo que habita nos cristãos, eram fábulas artificialmente compostas. Hoje não é diferente não, meus amados. Tem muita gente que não dá crédito para a palavra de Deus. Tem muita gente que acha que é fábula. Mas, meus amados, não caia nesse engano, porque naquele grande dia não vai ter desculpa. Não vai, eu não sabia, né? Ninguém me contou. Jesus sabe. Amém? Pedro, ele refutou aqui o que eles estavam dizendo sobre a fé, ao relatar o que ele havia testemunhado. Né? Pedro, imagina, meus amados, você viu, você enxergou, o próprio Senhor te revelou, e você está contando para o povo fala assim, não acredito não. Então Pedro refutou tudo aquilo que eles estavam dizendo sobre a fé. Amém? Então o próprio Pedro ali, ele viu a majestade de Jesus Cristo, que recebeu de Deus Pai a honra e a glória. E estes são os temas de sua carta, o poder e a glória de Jesus, que nos possibilitam ter uma vida santificada, e a volta dele, que serve de esperança a todos cristãos. Amém, meus amados? Aqui é um pedacinho, né, do que Pedro está dizendo.
para não ficar muito longo, né? Não vou me ater a mais coisas, mas, meus amados, entenda que tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Amém? O dia está chegando, o grande dia do Senhor está chegando, está muito próximo. Não há mais momento de brincarmos de sermos cristãos. Não há momento mais, meus amados, de fecharmos a mente para a palavra de Deus. Pelo contrário, a gente vê as coisas que estão acontecendo e vai vir muita mais coisas, meus amados, que aquele que não perseverar no Senhor, aquele que não for fiel, aquele que não tiver a consistência da palavra de Deus, vai esmorecer na fé, vai cair. Então, meus amados, vamos nos ajudar, vamos, tudo isso que ele está dizendo, se empenhar para acrescentar na nossa fé a virtude que vem do conhecimento, do domínio próprio a perseverança, da perseverança a piedade, da piedade a fraternidade e, por fim, o amor. Amém? Essas são as qualidades que tem que existir dentro de mim e de você. Porque se não existem essas coisas, meus amados, elas vão impedir que eu e você temos o pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que vai ser inoperante dentro de mim, improdutivo dentro de mim e de você. Amém? Graças a Deus por isso, meus amados. Deus te abençoe. Medite nessa palavra. Peça para o Senhor te abrir, o leque da sua mente para você compreender o profundo e o íntimo dessas palavras. Que Deus te abençoe.